Nesta videoaula eu quero tratar de um assunto muito importante, tanto na parte teórica como na parte prática também. Função. Você já ouviu falar sobre função? Sabe o que quer dizer uma função? Já ouviu alguém dizer, isto está em função daquilo? Ou os preços subiram em função da inflação? Ou esta é uma função de primeiro grau? Ou essa é uma função quadrática ou uma função de segundo grau? É esse tema que nós vamos tratar nessa videoaula, falar sobre a definição de função e a aplicação dela no nosso dia a dia. Vem comigo aprender sobre esse importante tema. Vamos tratar nessa videoaula de um tema muito importante, tanto na parte teórica como também a sua importância no nosso dia a dia. Função. Você já ouviu alguém falar sobre função? Então nessa videoaula vamos responder o que é uma função, a sua definição teórica e a sua representação, tanto a representação numérica, como a representação algébrica, como também a representação gráfica. Então vamos lá. A definição teórica de função na matemática a função é uma relação de dependência unívoca entre duas variáveis. Você ainda pode estar perguntando, mas o que é unívoca? O que é variável? O que é dependência? Eu vou dar dois exemplos muito práticos, onde nós vamos ver a matemática e a função no nosso dia a dia e já vai entender esses termos. Por exemplo, se eu quero contratar um serviço de TV a cabo e a operadora vai cobrar do assinante uma mensalidade de R$ 195, mais R$ 9 por cada programação extra. Tá vendo? Desse modo, o valor pago mensalmente vai depender, ao termo dependência, depender do número de programas comprados pelo assinante. Tá vendo? Olha o nosso quadro ao lado. Na primeira coluna eu tenho aqui o número de programa extras. E a segunda coluna me traz o preço mensal. Vamos ver que dependendo da quantidade de programas extras, vai ser o que eu vou pagar durante o mês. Se o meu número é 0, eu não faço nenhum uso de programa extra, então o preço será 195. Mas se eu usar 1, então 195, 1 vezes 9. O que é esse 9? Lembrando que 9 é o preço de cada programação extra. Se eu contratar 3 programação extra, 195 mais 3 vezes 9, que vai crescer então 3 vezes 9, 27, vai ser 195 mais 27. Vai aumentar o meu valor. Se eu contratar 10, vai ser 195 mais 10 vezes 9, mais 90. Também vai aumentar e muito o meu valor. Então, na primeira coluna, eu tenho a minha variável. Por que variável? Porque ela varia. Mas ela é chamada independente. Por quê? Eu contrato se eu quiser. Uma, duas, ou nenhuma ou mais. Certo? E o termo chamado variável dependente, que é a minha segunda coluna, aí é dependente. Se eu fizer uso, eu vou ter que pagar esse valor no final do mês. Então isso já se relaciona a uma função. Certo? É duas variáveis, vendo que há duas variáveis, que uma se relaciona com a outra, né, de forma única. Tá? Vamos ver esse termo mais para frente. O segundo passo para nós entender função é como nós escrever a função de forma numérica, isto é, através de uma expressão algébrica. Isso nós chamamos de lei de formação da função, lei de formação. Então eu posso chamar a minha variável independente, que nesse caso é o número de programas extras, de x. Escolhe qualquer letra, mas geralmente usamos a letra x.
tá? Poderia ser outra, tá? E o que eu pago no final do mês, que é a minha variável dependente, vai depender, eu chamo com outra letra, Y. Então aqui eu transformo aquela informação 195 mais x vezes 9, ou y é igual a 195 mais 9x. Então vamos notar que cada atribuição de y vai gerar um x único, um único x, por isso que é relação unívoca, unívoca de único. Então, dependendo do que eu gasto de programação extra, vai ter um valor no final do mês. E esse valor vai depender de forma única, né? Se eu contratar 3, vai ser então 195, 3 vezes 9, ou 9 vezes 3, 27. 195 mais 127 vai me dar um total do mês de 222, que é o meu y. Certo? Então, isso é uma função. Tá? Isso é função. Resumindo essa primeira parte, então, a lei de formação, na função que relaciona o número de programas extras comprados, x, que é o meu termo independente, a minha variável independente, e o preço a pagar no final do mês, que é a minha variável dependente, escrevemos algebricamente dessa forma que nós temos exemplo, né? Mas podemos escrever desta forma também, ó. F de x quer dizer f função de x. Y está em função do x, da minha variável independente. E eu posso escrever então a função de x, que é o meu y, que é função de x, 195 mais 9x. Ok? Então, isso nós escrevemos o problema de forma de uma expressão numérica, que dá para eu fazer os cálculos. Então vamos agora para um segundo exemplo. Nosso segundo exemplo diz assim: agora eu quero contratar um pacote de internet. Temos aqui esse quadro representando aí que eu quero navegar de forma mais rápida e vou lá e entro em contato com duas operadoras. A primeira operadora, que eu chamo de operadora 1, ela tem uma taxa, tá vendo? Uma taxa fixa mensal de 35 mais 10 centavos por uso por hora de internet. Tá certo? Essa é a primeira operadora. A segunda operadora, ela me cobra, ela não tem taxa mensal, ela só cobra 20 centavos por hora de internet. Agora, se eu tenho um gasto de 8 horas de internet por dia, um dia pelo outro, eu tenho 8 horas, qual que é mais vantagem? O pacote 1 ou o pacote 2? Qual que é mais vantagem? Aí a matemática nos ajuda a pensar. Não vamos pela aparência, né? Aqui dobra, mas será que esse pacote é mais vantajoso para 8 horas por dia? Então vamos ver lá. O segundo passo, então, é descrever em forma de fração algébrica essas informações, que é a nossa lei de formação. Então, o pacote 1, a taxa, que eu tenho a taxa fixa de 35 mais 10 centavos por hora, então eu posso escrever que y, a minha função independente, eu posso escrever que é 35 mais 0,10t. Ou o meu f de t, que é meu y, em função do tempo, que eu não uso x agora aqui, falei que não precisava usar exatamente x, agora eu estou usando o t, porque nós estamos falando de tempo, o meu f de t é 35 mais 0,10, 10 centavos de t. O meu segundo pacote aqui, da minha segunda operadora, é 20 centavos. E eu escrevo que o meu y, ou o meu f de t, é 0,20t. Né? Então vamos agora fazer o cálculo. A segunda parte fala qual é o valor pago então. Se eu tenho uma quantidade de horas de internet de 8 horas por dia, um mês comercial que é 30 dias, 30 vezes 8, 240. Certo? O meu T, que é meu tempo, é 240. No mês eu gasto 240. Pelo pacote 1, eu substituo onde é T por 240, ó, F de T 240, eu substituo o T por 240, vai me dar 59.
Já no pacote 2, eu substitui por T o 0,20 vai me dar 48. Opa! Nessas condições, o pacote 2 é mais vantajoso. Eu economizo R$11 por mês, certo? Mas se eu gastar mais do que 240, será que o pacote 2 ainda continua com vantagem? Aí que a matemática nos ajuda para ampliar o nosso horizonte de ver, de conhecer essa ferramenta chamada função. Então, vamos lá. Qual o pacote mais vantajoso? Então eu faço aqui uma tabela, fiz aqui uma tabela. A primeira coluna é meu termo, a variável independente, que é meu x, ou é meu t na realidade, de 50 e 50. De 50, 100, 150, 200 até 350. O meu pacote 1, que eu já tenho a expressão algébrica da minha função, ela vai, no meu tempo igual a 50, ela vai ser 40. Já o pacote 2 é 10. Nesse caso aqui, o pacote 2 é mais vantajoso. Se eu gastar 100 horas de internet, aqui eu vou pagar 45. E aqui 20. Continua sendo vantagem. Aqui, se eu gastar 250, aqui eu pago 60, aqui eu pago 50. Continua o pacote 2 sendo mais vantajoso. Mas quando eu chego em 350, vai me dar o pacote 1 70 e também o pacote 2 70. Vai igualar. Aí é tanto faz. Então está vendo aqui que a minha função cresce de um jeito aqui na minha função 1. E essa função na minha expressão, a minha equação da função, na realidade, é uma equação, né? Essa equação, ela cresce de forma diferente. Então nós temos um terceiro modo de olhar a função. Vemos já a expressão numérica, como uma tabela. Vemos também a expressão algébrica, através das equações algébricas. E vamos ver o terceiro caso, que é a forma gráfica de olhar para a função. Através de um gráfico. O gráfico da função. Temos aqui um plano cartesiano, né? Que nós temos aqui no chamado eixo do t, né? Eixo t, que é a minha abscissa, que é o meu tempo. Eu coloquei de 50 e 50, vai até 1000 horas. E aqui, esse outro eixo, que é f de t, que está em função do tempo, é o quanto eu vou pagar em reais no final do mês. Tá certo? Então, dependendo do que eu gasto aqui, vai dar um resultado aqui. Por isso que é único. O único valor do meu tempo vai ser o único valor também do meu fx, né? Que é o meu y, é o meu f de x. Tá certo? Então vamos ver. Se eu não gasto nada, é zero. Se o meu tempo é zero, nós temos aqui dois gráficos. O gráfico do pacote 1, que está em azul, e o gráfico do pacote 2, que está em laranja. Se eu não gastar nada, no pacote 1 eu vou ter zero, porque 0,20 vezes zero vai dar zero. Mas se eu tiver com o pacote 2, se eu não gastar nada, eu vou pagar 35. Ele já começa com 35. Então vamos ver, a forma de crescer essa função é uma, e a forma de crescer essa segunda função, que é o meu pacote 2, é outra. Como nós já vimos, essas duas funções se encontram, isso se iguala, as duas equações se igualam no tempo igual a 350, ela se iguala a 70. O meu f de t aqui, né, que aqui está de 50 e 50, não vamos ver, mas ele está aqui, que é 70, ela é igual. A partir de 70, de 350 minutos, o pacote 1 começa a ficar mais vantajoso. Eu pago menor valor por uso de internet. Já o meu pacote 2, se usar uma quantidade menor do que 350, é mais vantajoso. Ele está para o lado de baixo, certo? Eu vou pagar uma quantidade menor de uso da internet, tá certo? E ele vai crescendo, e a partir dali, então, logicamente, a partir de 350, ele vai ficar muito mais caro o uso com o pacote 2 do que com o pacote, com o pacote 1. Tá vendo? Então, conhecer função nos ajuda, pelo menos, negociar
com o nosso pacote de internet. Tá certo? Então fico por aqui hoje e nós vemos aqui nesse vídeo a definição de função e a sua forma de expressar e quanto ela é importante no nosso dia a dia. Até mais então.